Olá pessoal, tudo de bom? Aqui é o professor Alexandre César, professor de Hebraico Bíblico e de Exegese da Bíblia Hebraica da Faculdade de Teologia Integrada FATIM. Hoje nós estaremos dando início à nossa aula sobre introdução bíblica. Vamos ao nosso assunto. Introdução bíblica. O que é introdução bíblica? O conceito aqui diz que a introdução bíblica é uma disciplina teológica que investiga a história da Bíblia, traduções, canonicidade, inspiração, etc. Na realidade, a introdução bíblica ela nos dá uma visão geral do que é a Bíblia. Ela nos faz transportar, nos transportar ao que a Bíblia é em conjunto. Você vai, através da introdução bíblica, você vai ter conhecimento sobre como a Bíblia foi construída, né, como ela foi composta, quais são os seus livros, a sua história, a geografia do local onde foi construída a Bíblia, né, a canonicidade, como foi feita para ser dito que aquele livro é inspirado, o que é inspiração. Isso a introdução bíblica nos ensina. Né? Quando você começa a estudar a introdução bíblica, 6 perguntas poderão ser feitas. Né? As principais são essas. Né, que poderá ser a primeira de onde veio a Bíblia. Como é que a Bíblia foi composta, professor? Onde foi, começou a pensar da forma de construir a Bíblia? Isso a gente vai procurar descobrir dentro da introdução bíblica. Né? A gente vai ver que a Bíblia ela foi formada por pergaminhos que foram juntos, cartas que foram juntadas e algumas foram consideradas inspiradas pelo Eterno. Então, elas fazem parte da composição da Bíblia. Como podemos ter certeza que só os livros certos foram incluídos na Bíblia? Então, isso, a introdução bíblica, vai abrir essa mente nossa. A gente vai ver que existem outros livros, né, que não foram postos dentro da Bíblia, que não fazem parte do conjunto da Bíblia, mas que foram livros que existiram, né, e não são considerados inspirados, mas são livros históricos, né, que servem como histórico para a gente ter conhecimento maior. Né? Aí a gente vai procurar poder saber se realmente esses livros que nós temos na Bíblia hoje, realmente esses são os verdadeiros. E se a Bíblia contém erros? Olha, veja bem, a Bíblia é um livro antiguíssimo, ele é milenar, é um livro milenar. E como livro milenar, hoje em dia a gente pode fazer a reprodução de Bíblia através da tecnologia. Né? Nós temos impressoras de tecnologia fora de série que saem com uma cópia perfeita. E naquela época não existia isso. Naquela época as cópias eram feitas como? As cópias eram feitas através do pergaminho. Os copistas, eles copiavam, eles liam, copiavam, né? E assim, como tem mais de milhões de anos, milhares de anos atrás, cada copista tem uma forma de escrever. E observe bem, se um copista tivesse algum problema de visão, né, para poder transcrever aquele texto bíblico. Né? E hoje, as traduções, né, também tem esse lance também, para a gente poder ver. Então, a introdução bíblica vai tirar essa dúvida nossa se a Bíblia contém erro ou não. Quais são as cópias mais antigas da Bíblia de que dispomos? Hoje em dia, nós sabemos que não existe mais o texto original, que perdeu-se com o tempo. Né? É verdade, né? Os primeiros textos, segundo a tradição judaica, foram escritos por Moisés. Né? E a primeira tradução da Bíblia que a gente tem conhecimento é a Septuaginta, que não existe mais, né? Que foi apagada com o tempo. Que da Septuaginta foi transformada em quê? Na Vulgata. E o texto mais próximo da Septuaginta é o texto massorético, que também não existe mais, que já era uma cópia de cópia. E fora essa cópia, a cópia que hoje nós temos, que são fragmentos, né, são cópias completas, que são fragmentos, é o Códice de Leningrado. Esse é o mais próximo do texto massorético.
Como podemos ter certeza de que o texto da Bíblia não foi mudado ao longo dos anos? Bem, como eu disse anteriormente, quem fazia a transcrição da Bíblia, né? Dos pergaminhos para os papéis, eram os copistas. Né? E isso alguns tinham suas dificuldades também. Né? E sim, durante a Bíblia, como foi feita de cópias e cópias ao longo do tempo, naturalmente ela deve ter tido alguma modificação. Por isso que existe textos chamados dentro da exegese, né? que busca aproximar o máximo possível do texto original à exegese. Né? Então, não foi mudado. Né? Foi mudado porque a própria língua muda, a língua é dinâmica. A língua é dinâmica. Né? E mesmo assim, algumas traduções introduziram alguma coisa dentro do texto original. Por que há tantas traduções da Bíblia e qual delas devo usar? Veja bem, existem várias traduções da Bíblia porque as traduções ela facilita o entendimento da Bíblia para a pessoa. Você pega uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de atualizada e corrigida. Né? Atualizada e corrigida. Quando você pega outro na linguagem de hoje, você talvez se sinta melhor lendo na linguagem de hoje ou se sinta melhor lendo na outra tradução. Isso depende de cada um de nós, da forma como nós começamos a ler e começamos a compreender a Bíblia. E qual delas deve usar? Você deve usar uma Bíblia que seja que satisfaça a sua necessidade. Esse é o principal. O que é a Bíblia? A Bíblia em si, como aqui o texto está dizendo, é um livro mais antigo do que se tem conhecimento. Sim, a Bíblia é um livro milenar. Olha, é o livro mais importante já escrito, é uma testemunha ocular de acontecimentos históricos de tal magnitude que literalmente moldaram o mundo em que vivemos. Foi a Bíblia. Olha, o mundo ocidental hoje, e o mundo ocidental é hoje, e o mundo oriental é hoje, graças à Bíblia. Até a reforma protestante, se vocês observarem, o mundo vivia abaixo de velas, à luz de velas. E se não fosse através do estudo bíblico, né, nós ainda hoje estaríamos vivendo à luz de vela. A Bíblia é o único livro que tem relato histórico da origem do mundo. A Bíblia diz como o mundo foi criado, quem é o criador do mundo, que é o principal, né? É um desenrolar histórico de um povo. A Bíblia fala do povo de Israel. A Bíblia fala do povo de Israel, um povo que caminhou carregando a palavra, carregando a Torá, né? Que foi através da Torá que depois dele vieram os outros livros. Né? E para desenrolar a história universal, ela se encontra na Bíblia. Você for procurar saber na história universal povos como os assírios, como os babilônicos, como os egípcios, todo esse povo que cá no mundo secular a gente conhece na história universal, eles se encontram na Bíblia. Né? E vários outros povos que a gente não conhece na história universal também se encontram na Bíblia. Né? Ela tem uma mensagem profética, aponta para o futuro, onde a história tem um desfecho moral e, acima de tudo, espiritual. Correto? No judaísmo, a mensagem profética é para o mundo vindouro, o Olam Rabá, o mundo vindouro. Para o cristianismo, o desfecho futuro, né, aponta para a mensagem profética, aponta para Jerusalém celestial. Né? Aponta para Jerusalém celestial. Então, ela dá para o homem, né, esse desfecho. O homem sabe para onde vai. Né? Ele não fica atônito sem saber para onde ir. Ele tem um destino. E isso a Bíblia nos ensina. Aí você tem 5 razões para ler e estudar a Bíblia através da introdução bíblica. Primeiro, a Bíblia tem transformado o mundo. Muita gente, muitas pessoas
passaram por necessidades diversas. Doenças, né? Problemas familiares, depressão, né? E muitas dessas pessoas, ao lerem a Bíblia, né, elas se transformaram. Elas se transformaram. Na verdade, é a questão seguinte: quando você lê a Bíblia, você começa a alimentar a sua fé. Começa a alimentar a fé, e através da fé, você vai viver, como diz lá no livro de Joel, né? O justo viverá pela iluminar, pela fé. Então, através da fé, da sua fé, né? Da sua fidelidade ao Criador de tudo, você transforma o mundo. Pessoas dispostas a dar a vida pela Bíblia. E quando a pessoa se transforma, a gente começa a observar no mundo que certas pessoas elas chegam a dar a vida pela Bíblia. Morrem. Quantos foram massacrados só porque tentaram levar a palavra de Deus, levar uma transformação de vida para alguém e não foi aceita? Hoje no mundo nós temos aonde? Nós temos países islâmicos que não permitem a entrada da Bíblia. Você tem países comunistas que não permitem falar da palavra de Deus, né, como na China, como na Coreia, entre outros. Então, e pessoas que foram mortas porque abraçaram a fé. Né, abraçaram a fé. Recentemente, a gente viu no norte da África, ali na Nigéria, a perseguição à igreja ali, através de alguns grupos extremistas islâmicos. Porque aqueles cristãos são massacrados, são dispostos a morrer pela Bíblia. É um livro mais exato da antiguidade. A Bíblia é um livro mais copiado da antiguidade. De todos aqueles livros da antiguidade, o mais copiado é a Bíblia. Um livro milenar, é um livro milenar e atual. É escrito ao longo de um período de tempo de cerca de 1.500 anos. E só foi concluído há 2.000 anos atrás. No entanto, todos os séculos que se passaram, nenhum de seus conteúdos foi encontrado como sendo incorreto ou antigo. É por causa disso que hoje alguns acadêmicos, por exemplo, quando você pega a Bíblia, você pega, a Bíblia é dividida em dois livros, né? Em 2 tomos, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Hoje em dia, eles preferem fazer a divisão do Antigo Testamento como as escrituras hebraicas e do Novo Testamento como escrituras gregas. Por quê? Porque aquela literatura do Antigo, chamada Antigo Testamento, ele não é antigo, não é velho. Porque quando você bota um nome, coloca como antigo, você pode ter uma performance pejorativa, né? Mas a gente sabe que a palavra de Deus ela não envelhece. Então, hoje em dia, muitos acadêmicos estão chamando o chamado Antigo Testamento como literaturas hebraicas e o Novo Testamento como literaturas gregas. É um livro que contém a única mensagem transformadora de liberdade, realmente. Quando você começa a estudar as literaturas hebraicas da Bíblia, você vê que as literaturas hebraicas ensinam a você a viverem no mundo. Como você deve se comportar, como você deve agir, né? Como você deve receber as coisas. E um dos principais mandamentos está lá, que ele diz o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Ela levanta a dignidade humana. Né? E quando você começa a estudar as escrituras gregas da Bíblia, que hoje é chamado Novo Testamento, você observa que ele ensina você a se preparar para o mundo espiritual. Né? O que você deve fazer, como você deve agir, né? Para você ter direito a receber essa bênção no mundo espiritual. O livro que apresenta as figuras mais importantes da história da humanidade. Correto? Você observe bem. Por que a gente colocou como as figuras mais importantes? Porque a Bíblia é dividida em 2 partes. E ela faz parte de 2 religiões importantíssimas no mundo. A primeira é o judaísmo e a segunda o cristianismo.
Né? A Bíblia, ela, como já disse anteriormente, ela é dividida em 2 tomos. O primeiro tomo, que é o primeiro testemunho, chamado como Antigo Testamento, e que é as Escrituras hebraicas, e o segundo tomo, que é chamado Novo Testamento, né? O Novo Testamento, que são as Escrituras gregas. Né? As Escrituras hebraicas fazem parte da Bíblia, da Bíblia judaica, que é composta de 3 tomos, que é a Torá, os livros da sabedoria e os profetas. Né? Dentre esses 3, o mais importante para eles é a Torá, que segundo a tradição judaica foi escrita por Moisés. Os outros livros vieram consequentemente, né? Fazem parte do cânon judaico, mas o mais importante para o judeu, onde ele estuda com frequência, é a Torá, é o Pentateuco. Quando você pega o todo do livro, aí você vai para as escrituras cristãs, a Bíblia em si toda, né? Tanto a escritura grega como tanto a escritura hebraica como a escritura grega, fazem parte de um tomo só da Bíblia cristã, que dividiu em Antigo Testamento, escrituras hebraicas, e Novo Testamento, as escrituras gregas. Para o cristianismo, o mais importante desses 2 tomos é as escrituras gregas, que é o Novo Testamento. É onde lá falam da vida de Jesus. Nas escrituras hebraicas, para os judeus, é a figura de Moisés como profeta de Deus. E para o cristão, é a figura de Jesus Cristo como Filho de Deus, o próprio Deus, segundo o cristianismo. Então, são as 5 principais razões para se ler e estudar a Bíblia. Espero que tenha contribuído bastante para o início de nossa aula e conto com vocês no próximo vídeo. Shalom, Brahá. Deus é uma paz e bênção para todos vocês. Até o próximo vídeo.